Perfeito, gravação iniciada. Agora sim a gente começa o nosso encontro a ser transmitido, né? Finalzinho da aula a gente sempre reforça que esse material eu compartilho lá no nosso canal do YouTube, que é o Play no Estudo. Lá tem todos os encontros desde o semestre passado, quando a gente começou a gravar, né? Então, as pautas elas podem até se repetir, porque as demandas do sistema elas não mudam muito, né? Mas é sempre importante semestralmente a gente estar reforçando, porque a memória ela falha, né? Mesmo que Matheus já tenha falado sobre matrícula tardia, é bom Matheus reforçar, dizer quais são as datas, para que eu possa saber o que é que eu tenho que fazer caso eu seja matrícula tardia, caso eu tenha uma prova para realizar, tá? Então hoje eu vou iniciar agora o nosso compartilhar material, né? Subir um pouquinho que eu tava. Prontinho. Então, na nossa tutoria semanal de hoje, nós vamos falar no nosso contextualizando sobre prova, né? Prova presencial que acontece de forma digital. Então eu vou trazer algumas informações sobre prova, né? Os 3 tipos de erros mais recorrentes, por que é que eles acontecem, como vocês vão lidar quando tiver esse tipo de problema em realização de prova. Matrícula tardia, que são aqueles alunos que se matricularam depois da primeira disciplina já ter iniciado, né? Principalmente quem já se matricula aí da metade para o fim da disciplina, já entra como matrícula tardia. Então, vou mostrar como é que solicita, caso você seja um aluno de matrícula tardia e você ainda não tenha solicitado, e também quais são as datas de corte para cada uma das disciplinas. E por fim, eu vou trazer o momento dicas do tutor, que eu falei para vocês, né? Que eu vou trazer essas indicações, e o momento para dúvidas que a gente sempre tem, que é esse momento maravilhoso que eu abro para que vocês possam falar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre sistema, sobre plataforma, enfim, atividades, tudo aquilo que eu consiga estar auxiliando vocês por aqui. Então, para iniciar, a gente vai reforçar alguns conceitos básicos, né, sobre prova presencial. Matheus, começando pelo nome, né? Exatamente. O nome é prova presencial, como está bem grande aí na tela, né? Mas a prova ela é digital. Ela é realizada dentro do portal de vocês, né? Essa prova ela é a principal avaliação, é a principal atividade que vocês têm dentro da disciplina. Por isso que caso o aluno não realize a prova como primeira chamada ou como segunda chamada, ele reprova diretamente a disciplina, porque a avaliação de prova, ela é obrigatória e o aluno tem que realizar. Como é essa prova, né? Vocês sabem muito bem que a prova é de questões objetivas, de múltipla escolha. Então, sempre vai ter lá uma pergunta, uma problematização e opções para que vocês possam escolher qual é a resposta certa que vocês têm de acordo com os estudos, certo? Então, prova presencial reforçando o digital e de suma importância para a disciplina. Quais são as regras da prova, né? Quem é veterano aí há mais de 2 semestres já está mais do que cansado de saber, mas é sempre bom a gente reforçar. As provas possuem um período de 3 horas contínuas, né? Assim que elas iniciam. Então, a partir do momento que você começa a prova, independente se você vai marcar ou não alguma questão, mas ela vai iniciar um cronômetro de 3 horas e você vai ter esse tempo disponível para realizar a avaliação, né? São considerados ausentes todos aqueles alunos que iniciam a prova, mas não respondem nenhuma questão, bem como aqueles que não abriram a atividade. Então, para aquele aluno curioso, né? Eu sou curioso, mas eu não abri a minha prova antes, não. Quem é curioso, quem gosta de ver as questões antes de responder, não pode, porque se você abrir a prova e não responder naquela hora, dentro das 3 horas que vai começar a contar, você vai ter a prova finalizada ao final das 3 horas e você vai ficar ausente na prova, tendo que fazer a segunda chamada, pagando a taxa, certo? A mesma coisa é para quem não abre a prova durante todo o período de realização. Então, vocês têm de segunda a sábado para realizar a prova. Se o aluno não acessa a prova em nenhum momento de segunda a sábado, ele, ao final do prazo, vai ficar também
como um aluno que não realizou a prova e vai ter que fazer segunda chamada para não reprovar a disciplina. E o aluno que abriu a prova e não marcou nenhuma questão, fechou o sistema, não voltei, dentro das 3 horas para realizar a prova, vai ter que fazer a segunda chamada e prosseguir com a tentativa de ter uma nota na segunda chamada que seja suficiente para também não ter que ir para a recuperação, certo? A gente sabe bem que recuperação só faz aquele aluno que tirou menos de 1.500 na prova. Então, se você tirou mais de 1.500 na segunda chamada, você já sabe que vai ter que comer farinha bastante, né? Para poder alcançar a média de 6.000 pontos na disciplina, tá bom? E aí, a realização dessa prova, ela pode ser em qualquer dia e horário dessa semana. Então, vocês têm do dia 4 ao dia 9 de março para realizar a prova da primeira disciplina. Ah, Matheus, eu posso fazer a prova de 4 horas da manhã? Acordei, 4 horas da manhã eu queria fazer a prova. Pode fazer de 4 horas da manhã. Pode fazer de madrugada, de manhã, de tarde, no centro. Eu sempre gosto de brincar com os alunos, né? Que independente de qual seja o seu meio social, você pode fazer a prova em qualquer lugar. Você pode fazer a prova lá no Bar do Seu Pedro, na resenha com seus amigos. Você pode fazer a prova lá no Geraldo da Cana, assistindo o jogo. Você pode fazer a prova no intervalo da igreja. Você pode fazer a prova de qualquer lugar que você tiver. Basta que você tenha acesso à internet e tenha acesso ao seu portal. Acessou a prova, 3 horas para continuar. Se você tentar abrir outra tela durante a realização da prova, é que você vai ter um problema. A nossa prova ela não vai olhar a localidade que você está. Mas se você tentar sair da tela, fazer uma pesquisa, receber mensagem no WhatsApp com a resposta, tudo isso vai ser considerado como um meio ilícito e a sua prova acontece o quê? Ela fecha automaticamente. Esse tipo de acontecimento é, inclusive, um dos erros que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, tem que ter cuidado na hora de realizar a prova. Posso fazer de qualquer lugar? Posso fazer de qualquer lugar a minha prova, mas eu tenho que fazer em um momento que eu possa me dedicar àquela realização. Se eu tiver qualquer interrompimento e voltar depois das 3 horas terem acabado, né? Vocês vão acabar perdendo as respostas que vocês poderiam ter ganhado. Com isso, eu trago logo os erros de prova, né? Para falar um pouquinho para vocês de quais são esses erros que acontecem com mais frequência, né? Esses 3 erros que eu trago, eles são os mais comuns, que é prova não encontrada, prova finalizada e prova que fecha sozinha. Cada uma tem uma raiz, né? Tem uma motivação e também tem uma saída para evitar que aconteça esse tipo de problema, tá? Então, a gente vai falar um por um, detalhadamente, para que vocês tenham conhecimento e saibam como agir caso vocês tenham algum tipo de problema em relação a isso. Então, prova não localizada. Quando ocorre? A prova não localizada ocorre quando vocês preenchem incorretamente os dados de RA, que é o número da matrícula, e o código localizador, que é o código que valida a prova, né? Cada prova ela é única e ela tem um código de verificação próprio. Então, não adianta vocês tentarem acessar uma prova usando outro código de localizador, que vai aparecer prova não localizada. O que é que acontece também? Tem que botar os dados direitinho, sem espaços no começo ou no final dos dados. Porque se você coloca o espaço, o que é que acontece? O sistema vai identificar aquilo ali como um número, como uma numeração. E aí vai acontecer prova não localizada. Como não ter esse problema, né? É ter atenção na hora de vocês preencherem os dados. Eu, particularmente, sempre indico preencher número por número e letra por letra, para que não corra o risco de vocês copiarem e colarem e ir com espaço e com caractere especial, dependendo do aparelho que o aluno estiver utilizando. Se for um computador, um celular, isso também tem interferência na hora de copiar e colar, que você pode copiar com um espaço e não ver. Então tem que ter um pouquinho de atenção. Ah, deixei para fazer minha prova no sábado, porque eu trabalhei a semana toda, não tive como, Matheus. Mas aí eu fui fazer minha prova, o expediente do polo já tinha acabado.
e quando eu coloquei lá os dados, deu prova não localizada. O que é que eu faço? É isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que olhar direitinho se ficou espaço na frente ou no final dos dados que você colocou, né? O número da matrícula e o código localizador. E você vai ver que se está dando prova não localizada e ainda está dentro do tempo de realizar, é porque tem algum dado incorreto ou alguma coisa faltando, certo? Então verifica direitinho, olha direitinho se tem algum espaço, se tem algum numeral ou letra a mais, para que vocês consigam acessar a prova. Prova não localizada dá em outra coisa? Algum outro problema? Não. O problema de prova não localizada é o aluno preencher as informações com algo que não deveria estar. Ou está usando o código localizador errado, ou o número da matrícula está errada, ou tem algum espaço, né, entre esses dados que está contando como um caractere especial, certo? Mas não tem outro tipo de situação que dê prova não localizada. Esse tipo de erro é específico para esse tipo de situação. Dados errados na hora de preencher para conseguir acessar a prova, tá? É bem simples prova não localizada porque não tem muitas motivações, né? É só aquilo ali mesmo, basta vocês terem essa atenção redobrada caso enfrentem esse tipo de problema. Outro problema que é muito comum mesmo, é o prova finalizada. O que seria prova finalizada? Prova finalizada geralmente ocorre quando ou o aluno está utilizando o código localizador de outra prova que já foi encerrada, certo? Ou o aluno encerrou já a prova, né? Aquilo que a gente falou anteriormente. Mesmo que você abra a prova, não marque nenhuma questão e passe as 3 horas, essa prova ela vai ficar finalizada e você vai ficar como ausente. Então, prova finalizada ela acontece nesses 2 cenários. O cenário em que ou o aluno está botando o código localizador de outra prova que já encerrou, ou o aluno, mesmo que sem querer, né, mesmo que sem intenção, acabou iniciando a prova ali em algum momento quando foi acessar, quando foi olhar os dados, acabou iniciando a prova e passou as 3 horas de realização e ele não vai mais conseguir acessar. O que é que esse aluno vai ter que fazer? Se já está aparecendo prova finalizada e ele não está usando um código localizador de outra prova, né? É a prova dele mesmo, os dados estão certos, mas ainda está dando prova de prova finalizada. Nesse caso, vai ter que realizar a segunda chamada de prova. Por quê? Porque a prova ela já foi iniciada e ela já foi encerrada. Reforço, mesmo que o aluno abra sem querer, mas o sistema ele vai reconhecer o seu clique. Se você clicou para iniciar a prova, mesmo que você tenha visto as questões e saído, mesmo que você não tenha marcado nada, mesmo que você tenha caído a internet e você voltou só depois das 3 horas, qualquer um desses cenários vai ter que realizar a segunda chamada de prova, porque a prova ela foi iniciada e ela foi finalizada. Qual é a situação que não teria segunda chamada de prova? Quando o sistema reconhece, e aí isso acontece em grande escala, né? Quando o sistema reconhece que é um erro do nosso sistema mesmo, que todos os alunos estão com esse tipo de problema, ou que 30% dos alunos estão com esse tipo de problema. Aí é levado em consideração, a equipe técnica, né, faz uma análise e se for constatado que era um erro do sistema da gente, é sempre feito prorrogação de prova, né? Quem é veterano sabe que quando tem problemas que afetam muitos alunos, sempre é prorrogado o prazo de prova, de envio de documentação, de atividades complementares. Então, sempre que o erro é identificado que for gerado da nossa parte, o aluno fica assegurado porque há a liberação e a prorrogação se realmente foi identificado isso. Mas, se foi responsabilidade do aluno ter iniciado a prova e ela finalizado, mesmo que não marque nenhuma questão, infelizmente, né, o aluno precisa realizar a segunda chamada de prova e ela não será isenta nesse caso. Isso aí o que eu acabei de falar, né? Mesmo que abra sem querer, após a finalização das 3 horas, né? Ela vai acabar sendo fechada pelo sistema porque a abertura foi identificada. E aí, o último erro comum, e esse aqui é menos grave, né? Porque tem como resolver na hora, basicamente, né?
que é prova fechando. Por que é que a prova de vocês fecha? Ah, Matheus, eu estava fazendo a minha prova e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp e fechou a prova. E aí eu não voltei para fazer a prova. Quando eu voltei, estava a prova finalizada. Quando a prova fecha, vocês sabem o quê? Vocês têm 3 horas para realizar a prova, né? Então, se eu iniciei a minha prova, em 10 minutos de prova faltou energia. Só tinha 10 minutos de prova. Ou seja, eu ainda tinha 2 horas e 50 para realizar a minha prova. E a minha energia só voltou 50 minutos depois. Ou seja, 1 hora já tinha corrido no meu cronograma. Eu volto no meu sistema assim que a minha energia voltar, coloco o meu acesso, volto para a prova vai estar na mesma questão que eu parei, as questões que vocês marcaram vão estar marcadas e vocês vão ter ainda o período que sobra para realizar a prova. Então, se foi 10 minutos, caiu, depois passou 50 minutos sem energia e voltou, passou 1 hora já do prazo e o aluno ainda vai ter o quê? 2 horas para conseguir realizar a prova. E assim consecutivamente, tá? Mas por que é que essa prova fecha, né? O que é que causa o fechamento na prova? É aquela notificação que eu falei para vocês no início do nosso encontro sobre o método de antifraude, né? De segurança mesmo da plataforma. A prova, ela é a atividade mais importante. Como ela é a atividade mais importante, ela tem um peso maior e ela vai ter uma fiscalização maior. Então, quando vocês recebem qualquer um desses 6 ícones que eu coloquei aí, né? Abrir uma nova guia, notificações do WhatsApp, problemas de conexão, vírus no aparelho, notificação do aparelho e configurações do aparelho, tudo isso, todas essas 6 coisas podem afetar a realização da sua prova. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Eu falei já anteriormente que abrir uma nova guia fecha a prova automaticamente. Porque se você abre uma nova guia, o sistema reconhece que você está utilizando informações extras fora da sala de realização da prova para realizar a prova. Então, é um método de segurança. Assim que você abrir uma nova guia ou clicar fora da tela da sua prova, vai realizar o fechamento. Notificações do WhatsApp, mesma coisa. Quem tem o WhatsApp no celular ou no computador quando está realizando a prova, minha indicação é desativar as notificações, né? Desativa as notificações gerais para não ter problema na hora de realizar a prova, chegar lá um monte de mensagem no grupo dos amigos e acabar a prova fechando, né? Problema de conexão, internet, né? Lentidão, todas essas questões referentes à conexão, tanto de dados móveis ou de Wi-Fi, de internet via cabo, todos os problemas de conexões podem dar fechamento de prova. Então, se você estava realizando a prova e faltou energia, obviamente sua prova vai fechar. Se você estava fazendo a prova e faltou internet, sua prova vai fechar porque a página vai recarregar. Se ela vai recarregar, ela vai interromper ali o procedimento porque o método de segurança vai identificar que algo está fora do padrão. As outras 3 coisas é mais do equipamento mesmo. Como seria? O vírus. Então, tem alguns equipamentos que têm vírus que geram notificações e modificações nas configurações do aparelho. Então, o aluno está ali fazendo a prova no computador, o computador dele está com um vírus lá, um cavalo de Troia enorme, danificando tudo, né? Cheio de vírus lá no computador. Então, você está fazendo a prova e chega aquelas notificações de fraude, de golpe, né? Clique aqui e ganhe R$2.500 na conta. Aí o aluno vai lá e clica. Além da prova fechar, ainda fica com o nome sujo. Então, assim, ter cuidado na hora de usar o aparelho que vai realizar a prova. Se você vai fazer a prova, busque, obviamente, né, sempre um ambiente que você possa se conectar com né, a maior estabilidade possível, que vocês possam desativar as notificações, né, fazer uma limpeza aí no antivírus ou pelo menos tentar não utilizar sites ou baixar aplicativos que vão gerar vírus no equipamento de vocês, né? Fazer limpeza de cachê, limpeza de cookies dentro das configurações da aba de pesquisa do Google para diminuir, né,
a interferência no sinal de internet, na velocidade da sua internet. Então, tudo isso faz diferença na hora que vocês vão realizar a prova, tá? Pode parecer uma coisa simplória, mas na hora que vocês estão realizando, que encontra o problema, que a prova fica fechando com frequência, vocês sabem que são problemas que realmente acontecem, né? Vocês acabam aprendendo até na prática que esse tipo de problema que realmente acontece. Então, ter cuidado na hora de realizar, para vocês não terem que enfrentar esse tipo de problema, tá? Mas não muito mais sobre esses problemas para falar. Ciclos de prova. Eu aproveitei o gancho, que a gente está na primeira semana de prova, e decidi trazer um pouquinho sobre os ciclos de prova que vocês vão ter. Então, todas as datas de prova eu trouxe hoje, desde a primeira disciplina até a última prova, que é a prova de recuperação. Então, primeira sequência de prova, né? Tá sendo essa semana, do dia 4/3 ao dia 9/3, que é esse sábado. A segunda sequência de prova, segunda disciplina, vai ser do dia 1º de abril ao dia 6 de abril, do dia da mentira, que começa, mas não é mentira não, viu? Vai começar mesmo dia 1º de abril, não deixem de fazer não. Terceira disciplina, dia 6 a 11 de maio, vai ficar disponível para que vocês possam realizar. E aí a gente tem a quebra de rotina, né? Com as disciplinas paralelo online, dependências e adaptação, que também é no mês de maio, do dia 13 ao dia 25, né? Matheus, antes de você prosseguir, só explique para a gente o que é a paralelo online, né? Eu sempre trago para vocês essa explicação, que essa semana da paralelo online, da dependência e adaptação, ela é bem pertinho ali tanto da disciplina 4 como da disciplina 3, né? Porque ela fica mesmo no meio. A paralelo online, ela tem esse nome por isso. Ela é uma disciplina que libera no começo do semestre e ela vai ficar com as datas paralelas até a penúltima disciplina, junto com as outras simultaneamente, né? Então, ao mesmo tempo que você está tendo a sequência 1, você está tendo a paralelo online, sequência 2, paralelo online, sequência 3, paralelo online. E aí vocês terminam na semana de dependência e adaptação, fazem a prova dela e depois tem a última semana de realização regular, que é a prova da quarta disciplina. A paralelo online é aquelas disciplinas de conhecimento geral, empreendedorismo, né? Disciplinas de gestão, disciplinas de interpretação de texto, são disciplinas que estão ali paralelas acontecendo às outras, tá? E disciplina de dependência e adaptação, vocês sabem que dependência são as disciplinas que vocês reprovam, né? E vocês têm que cursar depois, novamente. E adaptação são aquelas disciplinas que o aluno tem sempre que ele faz aproveitamento de disciplinas. Então, o aluno é veterano, solicitou aproveitamento de disciplinas, e aquelas disciplinas que não foram compatíveis do aproveitamento vão ficar como adaptação para que ele possa cursar, certo? E essa semana de prova, ela sempre né, juntinha ali, né? Dia 25 de maio encerra a semana de dependência, adaptação e paralelo online, e já na segunda-feira, dia 27, começa a semana de prova da quarta disciplina, que vai até o dia 1º de junho, né? O mês de finalização do semestre. Então, bem corrido quando chega da terceira disciplina para o final, né? Por isso que é importante vocês acompanharem durante o semestre e tentar dar o máximo de vocês, pelo menos até a terceira disciplina, né? Manter ali o ritmo, porque quando chega na reta final, muita coisa acontece, né? Muitas atividades vão sendo liberadas. Vocês vejam pelas datas. No mês de maio, a gente vai ter 3 provas sendo realizadas. Na segunda semana de maio, a gente tem a prova da terceira disciplina. Na terceira semana de maio, a gente tem a prova paralelo online, dependência e adaptação. E na última semana de maio, a gente tem a prova da quarta disciplina. Então, é perceber que vocês têm da primeira à terceira disciplina um tempo mais calmo para vocês estudarem, para vocês se organizarem. A partir da terceira para a última disciplina,
as coisas já começam a ficar mais arrochadas, tá? E pior ainda para quem vai precisar fazer segunda chamada e recuperação, né? Segunda chamada faz todos aqueles alunos que perderam a primeira chamada, né? E acontece do dia 3 de junho ao dia 8 de junho, né? Penúltima semana do semestre. E a recuperação sempre acontece na última semana do semestre, né? Ela vai ocorrer do dia 10 de junho até o dia 15 de junho, para que vocês possam realizar, terem essa liberação e poder melhorar essa nota que vocês ficaram baixos. Relembrando que recuperação, somente quem tirou menos de 1.500 na prova. Se tirou mais de 1.500 na prova, não vai ter recuperação para realizar, tá? Não atingiu o mínimo, mas fez mais de 6.000 pontos, tem que fazer a recuperação. Atingiu mais de 6.000 pontos, mas não fez o mínimo, tem que fazer a recuperação, certo? Indiscutivelmente. E aí eu trago um pouquinho sobre matrícula tardia. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Parar um pouquinho. Não tem ninguém querendo entrar. Vou voltar lá para a sala. Então, matrícula tardia, né? O que é a matrícula tardia? A matrícula tardia, ela serve para todos aqueles alunos que entram no curso já a partir da última semana de cada disciplina. Então, o aluno que entrou, que fez matrícula na faculdade, do dia 25 de fevereiro ao dia 23 de março, ele não realiza a primeira disciplina. Por quê? Esse aluno, ele não tem como dar conta dessa disciplina, porque ele já entrou na largada final, tá? Então, eu renovei minha matrícula só no dia 26 de fevereiro. Então, eu não vou fazer a minha primeira disciplina. Eu vou fazer o quê? Solicitação de matrícula tardia, que eu vou ensinar vocês como faz, para que vocês possam colocar essa disciplina para o próximo semestre, né? Qual é a única ressalva? O aluno formando, porque o aluno formando, ele vai concluir esse semestre. Então, ele não pode fazer matrícula tardia, ele tem que cursar todas as disciplinas e tentar dar conta. Se perder, solicitar a segunda chamada, para que ele possa concluir, tá? Se for qualquer outro aluno, ele tem o direito de solicitar a matrícula tardia. Se o aluno não quer, eu vou conseguir dar conta. Eu entrei dia 26 de fevereiro, mas eu consegui correr contra o tempo ali, vou conseguir fazer a prova no sábado. Beleza, você não é obrigado a solicitar a matrícula tardia, mas a gente indica solicitar para que vocês não fiquem sobrecarregados com o conteúdo, né? Porque é importante a gente sempre reforçar que mesmo a graduação sendo EAD, mesmo sendo online no sistema de vocês, é um curso superior e vocês vão precisar desses conhecimentos futuramente. Então, não adianta vocês entrarem e fazer a disciplina de qualquer jeito e aqui, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando vocês terminarem, vocês se darem de frente com um problema igualzinho que você ia ter na prova e você não saber responder, né? Então, é importante ter essa atenção. Se você dá conta de fazer, mesmo sendo matrícula tardia, faça, certo? Mas se você vê que vai ficar puxado, que você não vai conseguir ter aproveitamento do conteúdo, solicita, porque no próximo semestre ela vem com uma adaptação especial e não cobra o aluno, né? Então, é um direito que vocês podem utilizar. Primeira disciplina suspende, né? Agora, do dia 25 de fevereiro ao dia 23 de maio. Segunda disciplina, do dia 24 de março até o dia 20 de abril. E a terceira disciplina suspende, as 3, né? Do dia 21 de abril ao dia 30 de abril, quem fizer matrícula ou renovação. Então, essas datas de corte servem para também vocês conseguirem se orientar. Se tem qualquer pessoa aqui, durante esse encontro, que renovou a matrícula depois do dia 25 ou a partir do dia 25 de fevereiro, vocês já sabem que tem o direito de solicitar a matrícula tardia para que não fiquem prejudicados em realização a nota e a prova, tá? Como é que solicita? Onde é que fica a matrícula tardia? Então, para solicitar a matrícula tardia, vocês vão no mesmo canto que vocês solicitam segunda chamada de prova, atestado de matrícula, né? Que é aonde?
vai em serviços online, clica em solicitação de serviços e quando vocês clicarem em solicitação de serviços, vai abrir essa telinha aqui, ó, para vocês selecionarem qual é a opção que vocês querem. Lá tem todas essas opções que eu estou trazendo aí, né? Atestado de matrícula, inclusão de dependência e adaptação, exclusão, histórico escolar, inscrição para rematrícula e matrícula tardia. A matrícula tardia, veja, não tem custo. O aluno é isento, não tem cobrança. E vocês, para solicitar, basta clicar aqui, ó, em nova solicitação. Quando vocês confirmarem, né, a disciplina elegível automaticamente vai ser excluída do seu portal e vai ficar pendente para ser inserida no semestre seguinte. Falando nisso, eu trago as dicasinhas do tutor Matheus, né? As dicas que eu gosto sempre de dar para vocês, que para mim é a lista tríplice do sucesso. É organizar, disciplinar e separar. Hoje eu achei importante trazer isso para vocês que são veteranos, né? Principalmente quem está se tornando veterano agora, para a gente recapitular, porque a partir de agora, se você era calouro e está se tornando veterano, você já vai sentir uma pegada diferente, né? O ritmo é diferente, a pontuação ela difere um pouquinho. E para quem já é veterano, reformular, né? O ver se consegue, com essas dicas, ter uma organização melhor do estudo, né? Ter um momento ali na sua semana, no seu dia, que você possa se dedicar à graduação, para que vocês sejam profissionais que têm, né, de fato, conhecimento sobre a área de vocês, saiam e se sintam preparados para ir para o mercado de trabalho, para serem profissionais da graduação que vocês escolheram, tá? Então, as minhas 3 dicas, a primeira é organizar. A gente sabe que no portal de vocês, dentro de cada disciplina, já tem as datas mais importantes, né, que vocês vão ter. Tem todas as datas, mas eu sempre reforço que tem 3 datas que são mais importantes. Quais são essas datas? Prova da disciplina, produção textual na disciplina que houver, né? E avaliação virtual. Por que é que essas 3 são as mais importantes? Porque essas 3 são pontuações, se não obrigatórias, são de pontuação por acerto. Então, são atividades que você faz para receber pontos pelo acerto que vocês tiveram, pelo desempenho que vocês tiveram, que é diferente do engajamento. Então, assistir a teleaula, assistir o conteúdo web é diferente, tem uma pontuação diferente de você fazer a prova, fazer o portfólio de produção textual e fazer as avaliações virtuais, porque essas outras atividades geram pontos por acerto. Então, por isso que elas são as mais importantes, né? A prova e a produção textual são obrigatórias nas disciplinas que tem, e a avaliação virtual ela não é obrigatória, mas tem uma grande pontuação que compõe, né, a nota final de vocês. Então, se torna obrigatória por ser necessária, né? Como é que eu faço, Matheus, para organizar? Abre a disciplina, primeira disciplina, vou olhar todas as datas de prova, vou ver se tem avaliação virtual para fazer e vou ver se tem produção textual. Organizou essas datas, cola na geladeira, bota no guarda-roupa, bota num lembrete no celular. Eu utilizo muito a agenda do celular, a agenda mesmo. Eu abro o calendário e eu coloco dia tal, tal horário, isso. E aí no dia meu celular desperta próximo ao horário para me dizer, me avisar que eu tenho um compromisso, que eu tenho que fazer alguma coisa, tá? E isso é muito importante para que vocês consigam lidar com a rotina de vocês e não esqueçam as datas mais importantes que vocês precisam dar conta, tá? Para depois, lá no final, não ter lá um reprovado na disciplina de vocês, sabendo que vocês são sim capazes de aprovar nessas disciplinas. Então, essa é a minha primeira dica, tá? Minha segunda dica é disciplinar. Como assim, Matheus? Disciplinar o seu posicionamento enquanto estudante. Então, vocês precisam ter disciplina e manter uma rotina mínima
de estudo, certo? Ou diário, como eu falo, ou intercalar. O ideal é ter pelo menos de 3 a 4 horas de estudo por semana, certo? Mínimo de 30 minutos por dia. Por que eu trago isso? Porque eu gosto de trazer para vocês um exemplo prático. Uma coisa é Mateus dizer assim, boca, palavra todo mundo fala, né? Boca, quem tem boca fala, mas uma coisa é eu falar e outra coisa é eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Então não adianta vocês organizarem as datas e vocês não terem uma rotina de disciplina para vocês se dedicarem a essas datas, se dedicarem a esses conteúdos. Então, com 3 a 4 horas semanais, vocês já conseguem ter um avanço muito grande. É muito melhor, diga-se de passagem, do que vocês tirarem 4 horas em um único dia da sua semana para você se dedicar aos seus estudos, né? Tem muito aluno que a gente lidava, né, que trabalhava 2 turnos e chegava à noite, ia família e criança, né, tudo para resolver e só conseguia estudar nos finais de semana, né? Porque tinha um dia muito corrido e não conseguia tirar 1 hora do dia para estudar e deixava para estudar 5, 6 horas durante o final de semana. E aí a gente fez um indicativo, isso na Unopar em 2021, se eu não me engano, a gente começou a dar essas dicas de vocês tirarem de 20 a 30 minutos por dia, pelo menos 30 minutinhos, para vocês abrirem o portal. Só abrir mesmo assim o portal, olhar assim a data, ver se tem algo rápido que você já pudesse fazer, iniciar uma aula. Então, com essa iniciativa, aplique que você vai ver que vai ter diferença no final. Vocês vão conseguir ter uma produção muito melhor, vocês vão conseguir organizar melhor com essa disciplina. Então veja que são coisas que andam em conjunto. Então, para você organizar, você precisa ter disciplina. Você precisa ter a consciência de que o material está lá no portal e ignorar ele não é a melhor opção para ter a aprovação da disciplina, né? Eu super entendo a rotina. Eu, particularmente, era também um aluno que estudava e trabalhava, enfim. Vocês sabem que eu sempre trago para vocês a minha experiência, né? Mas eu sempre dedicava pelo menos 30 minutinhos por dia, porque das únicas vezes que eu não fiz isso, né, eu tive um desempenho ruim e isso não foi bom para o meu desempenho. Então, é importante vocês terem essa disciplina, né? Vocês que são o protagonista, sempre reforço isso. Vocês são o protagonista e precisam ter a consciência de que sem vocês o jogo não vai rodar, né? Não vai ter gol, não vai ter nada. Por último, a minha última dica é separar. Essa parte aqui é que eu mais gosto, certo? É utilizar os conteúdos com sabedoria. Como assim? É saber que cada conteúdo ele representa uma etapa da sua disciplina, certo? E sabendo separar esses conteúdos, vocês vão conseguir organizar melhor as ideias, conseguir estudar melhor e conseguir ter um conhecimento melhor sobre a disciplina. Como é essa separação que Mateus indica? Então, vocês têm 4 teleaulas, vocês têm 4 conteúdos web, vocês têm 2 avaliações virtuais e prova, dependendo da disciplina. Vamos usar essa métrica, que é a métrica da disciplina regular, né? Como é que Mateus indica separar? Então, separe por conteúdos. Se tem teleaula 1 e conteúdo web 1, eu vou assistir eles em conjunto. Eu vou assistir a teleaula e depois o conteúdo web ou vice-versa. Se tem teleaula 2 e conteúdo web 2, eu vou vê-los juntos. E aí a gente sabe que a avaliação virtual só tem 2. Então, eu divido uma avaliação virtual para cada parte do conteúdo que eu vou ler. Mateus, como é isso? Você está deixando a situação complicada. Eu trago aqui literalmente desenhado para vocês como é a minha indicação. Qual é a indicação que eu dou? Acessa a teleaula 1 e conteúdo web 1, depois teleaula 2 e conteúdo web 2 e faz a avaliação virtual 1. Por quê? A avaliação virtual 1 tem como conteúdo as questões da teleaula 1 e 2 e do conteúdo web 1 e 2. É por partes. Então, fiz isso, terminei o primeiro módulo. Depois eu vou para a segunda parte. Teleaula 3, conteúdo web 3.
teleaula 4, conteúdo web 4 e faço o quê? Avaliação virtual 2, porque ela é referente a esses conteúdos. Depois que eu fizer tudo isso, o que é que eu vou fazer? Prova da disciplina, porque eu já estou preparado. Eu assisti meu conteúdo em conjunto, fiz a avaliação virtual 1, depois fiz a 2 e estou pronto para fazer a minha prova. É muito simples essa indicação que eu dou. E ajuda tanto, gente, ajuda tanto vocês a organizar os estudos, que faz toda a diferença no final. Quem não faz o estudo dessa forma, passe a fazer, faça um teste de uma semana e depois a gente conversa. Eu quero ver no chat vocês me dizendo se gostaram desse método de estudo, né? É muito bom. Eu, particularmente, sempre indico, porque eu acredito que para quem tem rotina pesada, né? O perfil do aluno EAD é um aluno que trabalha, que estuda, que tem enfim, ter uma rotina dupla, né? Uma jornada dupla para conseguir muitas vezes até mesmo pagar a faculdade. Então, pensando nisso, esse é o método mais indicado para conseguir organizar os estudos da melhor forma. E pela apresentação de hoje foi isso. Deixa eu até colocar aqui de novo. Eu fazia uns dias já que eu não trazia o muito obrigado no final, né? Mas muito obrigado por quem fica aqui na live com a gente na hora da apresentação do material. Esse aí é o link do nosso canal no YouTube. Eu sempre coloco o link lá nos grupos quando eu compartilho a aula, né, gravada. Mas eu vou deixar aí na tela hoje também. Se vocês colocarem @play no estudo no YouTube, vocês também conseguem localizar o nosso canal, certo? Então sigam eu lá no canal, me sigam pra gente interagir. Vamos ver o que está acontecendo no chat. A Nayara Paula falou agora. Muito esclarecedor, amei. Que maravilha, Nayara. É isso mesmo que eu gosto de provocar em vocês. Eu gosto de trazer essas coisas novas, essas coisas diferentes. Quem está há mais tempo já acabou vendo, em algum momento acabou participando desse encontro já, né, sobre dicas do tutor, porque eu realmente sempre trago, né? Mas é muito bom, é até bom mesmo para refrescar como é que funciona na prática. Agora, eu tô vendo que não tem ninguém com a mão levantada, então a gente vai fazer o seguinte: eu vou abrir para o momento das dúvidas a partir desse momento. Então, quem tiver dúvida sobre qualquer assunto, de sistema, de portal, de documentação, de envio de atividades complementares, aluno que é formando, que vai se formar, que tiver com dúvida de como funciona a formatura, enfim, todas essas dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aberto a partir de agora para que vocês tirem, tá? O nosso encontro ainda tem 1 hora. Em primeira hora a gente fez a apresentação. Segunda hora agora é só para eu ouvir vocês. Eu vou estar aqui na sala até as 9h25, certo? Que é o nosso período, já que a gente está iniciando às 19h25, né? Então, até às 21h25 eu vou estar aqui na sala e eu libero a partir de agora para vocês falarem tanto pelo chat, quem tiver vergonha de ligar o microfone, e quem quiser falar através do microfone, levanta a mãozinha que eu vou liberando, tá? Eu vou deixar vocês levantando a mãozinha 2 minutinhos. Eu vou aguardar vocês colocarem se tem dúvida. Ninguém tá com dúvida hoje. Eu vou esperar 2 minutinhos. Ó, a Clarice começou a levantar a mão. Eu vou só deixar esses 2 minutinhos enquanto eu vou encher meu copinho de água, que eu tô com a garganta seca já. É só o tempinho que vocês já vão aí levantando a mão. Já tinha mais de uma pessoa com a mão levantada. Já retorno, tá? Pode ir levantando. Eu já retorno. Podem ir levantando a mão. Vou só pegar a água.
Minha internet caiu. Voltei de volta. Obrigado, pessoal, por aguardar. Fui pegar minha aguinha que eu tava com uma sede. Falei demais. Vou começar a liberar. Ó. Tem um pessoal já com a mão levantada e tem umas pessoas também falando no chat. Então vamos aqui para quem está com a mãozinha levantada. A Clarice levantou bem na hora que eu falei. Boa noite, Clarice, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, é a Adriana. É porque eu aperto lá no canto dos boletos e não me aparece. Pronto, os pagos. A senhora fala o extrato dos pagamentos? Sim, porque o outro semestre aparecia, mas esse não está aparecendo. Entendi. Mas você está entrando pelo Colabora Ava, aí você está lá em serviços online, acessa financeiro, boletos, e aí quando você clica no seu semestre, você está em qual semestre? Segunda. Aí quando você clica lá no acesso do segundo semestre, não aparece? Não. Assim, depois aparece só que foi lançado. Aí a gente paga e depois não fica mais. Desaparece. Entendi. Então você pagou, a partir do momento que você pagou, compensou, ele não fica mais lá registrado, é isso? Sim, é. O outro semestre ficava. Esse foi pago, entendeu? Isso. O Não. comum é aparecer. Possa ser que tenha tido alguma otimização de processo nesse sentido que tenha mudado, tá? Mas assim, até o momento eu não tenho conhecimento de nenhuma mudança na visualização dos pagamentos dentro do portal, tá? Então o que é que eu indico para você, Clarice? Tira um print dessa situação lá no seu financeiro onde não está mostrando os boletos pagos, e manda para o Polo só fazendo esse questionamento, se eles sabem informar se foi alguma mudança, porque eles podem abrir um chamado para o setor do Colabora Ava, que a gente tem um setor específico do ambiente virtual, e aí no setor de ambiente virtual eles vão conseguir dar a resposta caso o Polo também não tenha essa orientação. Se é uma atualização que está sendo implementada ou se está sendo realmente um problema no seu acesso, tá? Uhum. Tá, aí todos os semestres vai ter a paralela online? Sim, a paralela online, ela é uma disciplina que é uma disciplina obrigatória e ela fica todo semestre lá aparecendo, né? Cada semestre vai ser uma disciplina diferente. Mas ela é uma disciplina comum, Isso. como qualquer outra. A única diferença dela, você nem percebe a paralela online, né? Porque ela tá ali liberada e você, como qualquer outra disciplina, vai fazer. Prova, tudo normal. A única diferença dela é que ela tem mais tempo liberada. Então ela libera basicamente no começo do semestre e fica ali até o penúltimo mês do semestre liberado, e só vai ter prova, né, antes da quarta disciplina. Então a diferença basicamente é isso. Por isso que o nome dela é paralela. A gente chama ela assim de paralela, porque ela acontece ao mesmo tempo que as outras estão acontecendo, paralela às outras. Pronto. Aí outra coisa, quando a gente iniciou, né, a graduação, veio todas as matérias. E agora esse semestre vai aparecendo pausadamente. Por quê? Isso é outra coisa que eu acredito que não esteja certo no seu portal, tá? Porque as disciplinas, elas aparecem todas a partir do momento que você se matricula e renova a sua matrícula. Então, todas as disciplinas, elas para aparecer listadas no seu portal. Se está aparecendo só uma disciplina e encerra, depois aparece outra disciplina, quando encerra aparece a outra, tem alguma coisa errada Não, acontecendo. eu estou falando assim, eu acho que eu falei errado. Assim, que não manda as teleaulas, o web aula, entendeu? Não manda como assim? Eu não consigo entender. Assim, porque no primeiro semestre a gente entrou, já tinha todas preparadas já, teleaula, tudo com assunto e tudo. Mas eu vi que esse semestre vai chegando devagarzinho, tem as datas. Isso, Clarice, aí entendi. Agora eu consegui entender. Obrigada por explicar. Essa liberação, ela normalmente é para acontecer assim mesmo, certo?
toda semana libera uma teleaula. E junto com a teleaula libera o conteúdo web. E depois libera as avaliações virtuais. Então, é comum que libere só na data que é para liberar mesmo. Mas acontece muito, que também é comum, de liberar antes. Então, o aluno, como libera bem antes, quase sempre, né? Aí você estranha quando ele libera dentro da data mesmo, mas o comum é ele liberar somente as aulas nos sábados. Todo sábado libera uma aula dessa disciplina que você está vigente no momento. Acontece Ô, muito na Matheus, segunda já liberar. Acontece com muito, licença, muito Matheus. comum. Mas Com não é a licença. regra, tá? A regra é liberar nos sábados e ainda tem um prazo de 72 horas caso não libere no sábado. Então, a aula vai liberar dia 9/3. Mas hoje, dia 6, eu consegui acessar, certo? Mas aí o colega João, que tem o mesmo portal que o meu, a dele ainda não liberou. A dele vai liberar só dia 9. É normal? É normal. Acontece. São inconsistências no sistema, tá? É mais comum do que aparenta. Acontece muito disso acontecer. Mas não é nenhum problema. Isso é normal mesmo. E mesmo que chegue o dia e não libere, por exemplo, o aluno chegou o sábado, que é para liberar, não liberou, ainda tem 72 horas corridas para que a aula seja disponibilizada em vídeo no portal, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Valeu. Eu vou trazer até uma informação extra que talvez vocês não saibam. Quem é do semipresencial talvez saiba. Essas aulas que vocês têm, né? É uma aula que ela acontece no curso presencial. Então, o curso presencial tem essa aula gravada, né, ao vivo, e porque é um curso presencial. Eles assistem essa aula ao vivo. E essa aula dos cursos presenciais e semipresenciais, elas são depois inseridas no portal de vocês que são 100% online e semipresencial, tá? Então é por isso que acontece de ter esse tipo de inconsistência, porque é uma aula que ela acontece e depois ela é inserida no portal, entendeu? Não é uma aula que é gravada só naquele dia e o vídeo fica gravado. Ela acontece, é processada simultaneamente, depois ela é inserida no portal. Por isso que às vezes acontece esse tipo de problema. Agora o Israel tá com a mão levantada e a gente vai pro chat, tá? Eu tô vendo que tem algumas pessoas falando no chat. Boa noite, Israel, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Oi, boa noite, Matheus. Tá me ouvindo? Matheus, eu vou abrir aqui a minha tela, vai ficar até mais fácil de tirar a dúvida. É que eu Show de bola. acessei hoje o trilho de carreira, aí eu fiz aqui língua espanhola. Aí eu tirei direto, eu concluí tudo hoje. Eu só perdi lá as videoaulas só, que era do dia 5 até o dia 5 mesmo, era no mesmo dia. Aí eu vou abrir aqui a tela só para tirar uma dúvida quanto ao certificado. Pronto, aqui tem um nome certificado aqui acima, não sei se dá para ver aí, acho que tá bem pequeno. Aí tem aqui embaixo, tem um distintivozinho, aí tem língua espanhola. Aí daqui para frente eu já não sei muito o que fazer, sabe? Pronto. Queria tirar essa dúvida. Pronto, perfeito. Maravilha, viu? Eu adorei que você transmitiu a tela porque eu consigo até ver. Aí onde tem isso é o certificado. Você vai só clicar em cima desse nome. Ele tá até com a mãozinha assim para clicar. Você vai clicar e ele vai baixar em PDF o seu certificado já. Aí já vai contabilizar lá nas atividades. Agora eu esqueci o nome. Que tem Nas abaixo das atividades disciplinas, né? complementares. Isso. Não, depois que você fazer esse procedimento de baixar o certificado, você vai pegar esse PDF que vai baixar e vai mandar na secretaria do seu polo junto com o seu CPF e pedir para cadastrar como atividade complementar. Quem faz esse cadastro é o polo, certo? O polo exclusivamente, só ele tem acesso a essa régua de envio dos certificados, tá? Então você clica aí, baixa o PDF, manda lá no WhatsApp do Polo junto com o seu CPF e a mensagenzinha. Por favor, cadastrar como atividades complementares.
e aí lá eles conseguem fazer o cadastro na secretaria de cada polo, tá? Eu cliquei aqui, apareceu isso aqui, ó. Só tá tudo salvo aqui, é só apertar entrar de novo, né? Aí segue o mesmo caminho, é porque foi tempo de inatividade. Geralmente vai baixa direto, né? Isso. É como, eu acho que estava na tela já há algum tempo, aí ele reiniciou. Parece que tá aparecendo aqui. Aqui Pronto. Aí certificado, ele, isso mesmo. Aí você pode baixar mas ele, só bota na outra página para você ver. Ó, os certificados, aqui pessoal, para quem nunca viu trilha de carreira, nunca fez um curso lá, os certificados de vocês do trilha de carreira sai assim como o colega Israel está colocando aí na tela dele, ó. Sai certificado aí. Certificamos que aluno Israel Almeida Gomes concluiu com aproveitamento do conteúdo, aí o nome do curso, né? Com carga horária de tantas horas no semestre tal. E embaixo, coloca a tela para baixo, Israel. Isso. Tá vendo aí, ó? Tem um código de verificação, de autenticação, ao final do rodapé, que esse código aqui, o local que você enviou vai ter a verificação que ele realmente existe, tá? E aí em cima, nessa mesma folha na parte de cima, tem a data de emissão, certo? A data de emissão do certificado. Foi no caso aí, dia 20/2, que foi quando ele concluiu o curso, certo? Então, esse é o certificado que vocês recebem lá no Trilha do Carreira. Faz esse mesmo procedimento que o colega Israel fez com a gente agora aqui na ligação. Clica lá quando terminar, clica no nome do curso que está em certificados, ele baixa em PDF com esse layout que a gente acabou de ver, envia esse PDF no Polo, no WhatsApp do Polo com o CPF, pedindo para colocar como atividade complementar. Muito bom. Aí aqui é só passar para o celular, Matheus, e enviar no grupo do WhatsApp da faculdade, né? Isso. Se você tiver como, você pode abrir o seu WhatsApp no computador. É só abrir o WhatsApp Web. Você pesquisa o WhatsApp Web. Aí tem como ler o QR Code pelo aplicativo do WhatsApp no celular. E você consegue abrir o seu WhatsApp no computador. Aí você envia diretamente pelo computador para a Secretaria do Polo, tá? Mas pode ser passando para o celular também, por um USB ou por Bluetooth, também dá certo. Aqui pode editar sem problema, né? Não Pode sim. tem nada. Aqui, espanhol. E assim consecutivamente com as outras disciplinas, né? Isso. Qualquer certificado que você fizer e quiser colocar como atividade complementar ou baixar o certificado, é esse mesmo procedimento. Agora o Obrigado, colega Matheus. Vanderlei. Colega Vanderlei, boa noite. Boa noite, Boa noite a Vanderlei. Pode todos. falar. Ressaltando sobre esse certificado, depende de cada que você está cursando, porque no curso que eu estou cursando administração não tem como enviar, certo? Aí eu falei com Jerusa, do meu polo, ela disse que eu fosse gravando, fosse deixando uma parte do documento, quando terminado o período do curso todo, né, que eu vou enviar todos os certificados, que é para dar certo para contar nessas horas complementares, sabe? Aí isso aí eu não tenho dúvida, não. A dúvida é um ponto que desde o início que você explicou, eu fiquei caladinho só observando, porque eu gosto de observar depois para me perguntar. A questão é sobre as avaliações, questão de pontuação. Eu ainda tenho só um pouquinho de dúvida. Você falou que eu vou fazer uma avaliação, se encerra no dia 9, certo? Sexta-feira. Aí, daqui a pouco, quando terminar a sua aula, já vou cair em campo, eu vou fazer minha prova. Aí, por exemplo, é 5.000 pontos. Se eu tirar 5.000 pontos, e com essa pontuação que eu já tenho, que eu já assisti vídeo-aula, teleaula, aquilo dali, se eu não atingir aquilo dali, Matheus, com 5.000 pontos, e eu tirar 1.000 pontos desse negócio do AVE e tudo, eu estou passado? Sim, Vanderlei. A única ressalva é se a disciplina tiver produção textual. Tem portfólio nessa disciplina primeira ou só é a prova, a avaliação virtual, Não, conteúdo web e teleaula? É só prova mesmo, a prova que vale 5.000 pontos. Essa de hoje que eu vou fazer. Perfeito. Então, 5.000 pontos. você tem que tirar ao todo
6.000 pontos. Então, tem que ser mínimo 1.500 pontos na prova e juntando com as outras atividades, né, avaliação virtual e engajamento, tem que bater 6.000 pontos. Se você tira 5.000 na prova, você só vai precisar de 1.000 pontos de avaliação virtual ou de engajamento, né, nas outras atividades, para você ter a aprovação. Se você tira 4.000 pontos na prova, você sabe que você vai precisar de pelo menos 2.000 pontos por fora para conseguir a aprovação. Se você tira só 1.500 pontos, fechado, tirou 1.500 pontos na prova, o que é que vai acontecer? Você vai ter que tirar pelo menos 4.500 pontos, juntando todas as outras atividades, para que você some os 6.000 pontos finais, tá? O que importa é, no final, ter no mínimo 1.500 pontos na prova e no total ter no mínimo 6.000 pontos. Alcançou isso, vai ser aprovado. Perfeito, já tirei minha dúvida. Já. Era só isso mesmo, hoje. Só isso. Show de bola. Valeu, obrigado. Somente nas disciplinas mesmo que tem diferença, que tem produção textual, aí é que vai mudando um pouquinho a organização. E nas disciplinas que não tem prova, né? Que aí vai depender, a disciplina que não tem prova, ou ela vai ter produção textual, ou ela vai ter só avaliação virtual. Aí você tem que fazer a avaliação virtual obrigatoriamente, senão você reprova, né? Então é se atentar também aos tipos de disciplina. Mas nesse caso aí é só ter um bom desempenho na prova mesmo e fazer o básico do engajamento que você já aprova. Eu já tenho o base de engajamento, eu já tenho quase 4.000 pontos. E, se Deus quiser, eu quero tirar 5 na prova já. Aí eu quero já bater a meta, já. Maravilha. Tchau, obrigado aí. Valeu, Wanderlei. Vou agora para o chat. Tem o pessoal com dúvidas no chat. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Que eu gosto de compartilhar quando é chat, para vocês poderem ler comigo. Tem pessoas que vê pelo celular, né? Aí não dá para ler o chat e acompanhar a gravação ao mesmo tempo. Então, a primeira dúvida que a gente teve foi a colega Raíssa Souza Pereira, que ela perguntou assim: Matheus, por que no segundo semestre as teleaulas não são mais em vídeo? Raíssa, as teleaulas elas são em vídeo em qualquer semestre, tá? O que acontece é que no primeiro semestre do ano passado, 2023.1, houve uma alteração em algumas disciplinas na liberação da teleaula, certo? Então, tem algumas disciplinas que a teleaula faz parte agora do conteúdo web. Então, se você entrou na disciplina, tentou acessar a teleaula, não tem vídeo na teleaula, não tem vídeo disponibilizado para você ver, aí você abre o conteúdo web, que os vídeos ou o material complementar que seria da aula está lá no conteúdo web. Por que é que isso aconteceu? Essas coisas acontecem sempre levando em consideração aquelas pesquisas que eu sempre falo para vocês, né? A pesquisa de satisfação com a instituição e as pesquisas de satisfação com conteúdo, né, com plataforma, com conexão, como é que as aulas ficam disponíveis. Então, sempre tem alteração de um semestre para o outro, pelo menos em um ano, em cada ano, na liberação dos conteúdos, porque sempre o setor acadêmico está tentando aprimorar para deixar a plataforma de uma forma mais leve, né? Que atenda melhor as necessidades de vocês. Então, tem algumas disciplinas que foi identificado que o conteúdo web e a teleaula, ela se conversava demais. Como assim? Falava muito sobre a mesma coisa. Então, tanto a teleaula como o conteúdo web só tinha aquele mesmo conteúdo, porque era o conteúdo de fato da disciplina. Então, nesse tipo de situação, como várias outras disciplinas, houve a junção. Então, quando você acessar a disciplina não tiver teleaula, veja no conteúdo web, porque certamente vai ter ou algum vídeo ou alguma indicação lá no conteúdo web sobre essas teleaulas, certo? Se por algum acaso está acontecendo em todas as suas disciplinas e você não encontrou nenhum vídeo, nenhuma teleaula nos conteúdos web, aí vale a pena, né, nesse caso, fazer aquele registro do print com data e hora, link da página, manda para o Polo, explica a situação para que o Polo abra
um chamado lá no filtro do Colaborava, com problemas no acesso aos conteúdos. Esse é o filtro correto. Lá, eles vão responder se de fato é isso mesmo, que realmente você não vai ter nenhuma disciplina com aula gravada, que eu acho muito difícil de acontecer, ou se realmente está sendo um problema no seu sistema, no seu acesso, certo? Mas é comum que isso aconteça de 2023.1 para cá, né? Teve essa mudança na disponibilização da aula em algumas disciplinas. Então, acontece da aula estar dentro do conteúdo web, tá bom? Então, você vê isso. Se não for o caso, né, e tiver todas realmente sem teleaula, aí vale a pena abrir um chamado nesse caso, vale super a pena, porque pode ser que esteja alguma coisa errada acontecendo, tá? E você já evita ter qualquer prejuízo nessa situação. A Marisa Luiza falou: boa noite, fale um pouco da formatura, por favor. A formatura é muito bom, né, da gente falar. Eu acho que todos vocês aqui têm a expectativa durante a graduação de saber como é que funciona a formatura, né, de saber como é que acontece. Até esse ano, né, 2024.1, nesse semestre atual, o processo de formatura, ele continua acontecendo como foi no semestre passado, né? Então, o aluno que é concluinte desse semestre 24.1, ele tem alguns requisitos obrigatórios que ele tem que fazer para que ele consiga concluir o curso até o final do semestre, né? Toda a documentação dele tem que estar enviada e validada. Ao final do semestre, ele tem que aprovar em todas as disciplinas e o aluno tem que enviar todas as horas complementares, que ele tem pendente, tá? Então, são 3 regrinhas para que você consiga concluir. A partir do momento que você conclui, quando chegar lá depois do dia 15 de junho, né? Eu acho que, se eu não me engano, o boletim sai no final de junho. Assim que o boletim sair lá no final de junho, se você cumprir os 3 requisitos, a sua matrícula em até 48 horas, ela é modificada para concluído, e aí a sua colação de grau vai ficar disponível dentro do portal do aluno. Como assim? A colação de grau, ela acontece digitalmente, ela é um procedimento digital, mas também o polo, né, e não é uma obrigação do polo, de verdade, mas o polo gosta de fazer, o gestor Ítalo faz questão de fazer a colação, né, tem parceria com algumas empresas, aqui em Mossoró, em Pau dos Ferros, também em Açu, para realizar a colação de grau dos alunos presencialmente. Essa parte eu vou deixar um pouquinho de lado. Eu vou falar primeiro o procedimento comum da faculdade, né? Então, mudou para concluído, colação de grau vai ser liberado lá no portal do aluno e você vai ter tantos dias, se eu não me engano, são 30 dias corridos para você acessar o portal do aluno, clicar em fazer colação de grau e lá vai ter os vídeos padrões, né, da colação de grau para você assistir, concordar. Depois que você faz esse procedimento, aí vai sair o certificado da participação da colação de grau e o seu diploma vai entrar em expedição. Ou seja, ele vai ser enviado os dados para a instituição e o Ministério da Educação para que o seu diploma ele seja confeccionado, registrado no sistema e no prazo de 120 dias, esse é um prazo nacional ofertado pelo Ministério da Educação, né? Em até 120 dias, o MEC faz o registro do diploma e ele é liberado no seu portal em um documento PDF e em um documento XLTM, não lembro bem como é o nome do arquivo, tá? Que é um arquivo criptografado. Então, o diploma de vocês é digital desde 2022. Essa foi uma determinação do Ministério da Educação, certo? No final de 2018, se eu não salvo engano, o Ministério da Educação deu um prazo para que as instituições se adaptassem à emissão de forma digital de todos os diplomas, a partir do prazo encerrar. E isso aconteceu a nível nacional. Então, o FESA é digital, o ERN é digital, o NOPA e Anguera são digitais, tá? O aluno pode solicitar a via física, mas a instituição ela não é mais obrigada a emitir o diploma naquele papel moeda, né? O meu diploma ele é digital. O meu diploma da UNOPA, ele é digital, eu terminei pedagogia.
o diploma é digital, eu participo de concurso público, tenho emprego, enfim, na área, utilizei o meu diploma e tem a mesma validade, essa é uma determinação do próprio Ministério da Educação, certo? Não tem muito interferência da faculdade mesmo, tá? Mas esse é o processo de colação. O aluno cumpriu tudo, quando o semestre encerrar e o boletim sair, o status dele muda para concluído e aí passa a liberar a colação de grau e ele tem 30 dias para acessar essa colação de grau e aceitar. Depois que isso acontece, o diploma entra em expedição com um prazo máximo de 120 dias que o próprio Ministério da Educação solicita para que eles possam liberar o diploma registrado com o MEC, tá? Esse procedimento, existe um documento que vocês utilizam enquanto o diploma não é disponibilizado, que é o certificado de conclusão de curso. Lá no certificado de conclusão de curso, vai estar atestando que você concluiu e está aguardando somente o diploma, certo? Então, o aluno que concluiu e ainda não recebeu o diploma, ele tem o atestado de conclusão de curso, que é o certificado de conclusão, para ele utilizar enquanto o diploma dele não é disponibilizado. Vamos concluir aqui um pouquinho mais as dúvidas do chat. Tem uma pessoa com a mão levantada, eu vou deixar logo falar. Só tem uma. Oi, Israel, tudo bem? Pode falar. E aí a gente vai para o chat de novo. Oi, tudo bem, Matheus? Eu queria tirar aqui 3 dúvidas rápidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre 2 assuntos que eu estou bem preocupado, inclusive um no começo é porque eu estou meio perdido. É sobre portfólio e projeto de extensão sobre questão de sequência, como começa, assim, se é só relatar, mas assim, uma dica assim bem resumida de como estruturar bem. Sobre o portfólio eu ainda não sei muita coisa, não. Entendi, Israel. No caso, seria portfólio de projeto de extensão e de que mais? Tá relacionado, eu acho. O portfólio eu não dei assim uma olhada muito. Ele parece menor, uma coisa menor de lidar do que o Do projeto de projeto de extensão. Acho extensão, que né? realmente é, com certeza. Aí, eu não sei nem- é, Entendi. Ó, do projeto de extensão, a aula passada da gente, inclusive, foi sobre projeto de extensão. A gente teve a aula só sobre projeto de extensão. Eu, inclusive, compartilhei o link da aula e o material lá no grupo. Muito bom para quem não conseguiu participar, né? Conseguir acessar. Mas, em resumo, o projeto de extensão, ele é todo mapeado, né? Todo realizado e orientado através de um documento chamado Template PDCA. Esse documento, ele fica lá dentro da disciplina, no local do portfólio. Vai ter o template PDCA para você realizar o download e lá vai baixar um documento em Word com todos os passo a passo que você precisa realizar para fazer o seu projeto de extensão, tá? O nome PDCA é uma metodologia de pesquisa. Cada uma dessas letras, o P, o C, o D e o A, eles têm um significado, tá? A sigla é internacional, mas em sumo significa planejar, né? Agir, fazer as atividades que precisa. Depois você vai verificar se está tudo ok e no fim você vai finalizar e fazer o relatório final. Esse é o Posso modelo PDCA nortear. de estudo. Então, lá, quando você baixar o documento, você vai ver que tem exatamente cada um desses passos explicados com o que você vai ter que fazer em cada um deles. Então, primeiro passo, você vai fazer isso. Depois, faça tal coisa. Quando você terminar, leia tal material e, no fim, organize dessa forma dentro do seu relatório. E lá no relatório também vai ter o modelo já na disciplina com o reforço das orientações. No relatório vai ter o modelo e vai ter. Aqui você vai preencher isso. Depois vai aparecer. Agora que você fez isso, preencha aqui com as respostas de tal coisa. Então, no template PDCA, vai ter toda a orientação que você precisa para produzir o seu relatório de projeto de extensão, tá? O projeto de extensão, ele é uma ideia, ele é uma atividade, um pensamento, algo que você vai ter, de acordo com o que vai estar solicitando lá no template PDCA, você vai criar algo, né, seguindo as orientações, para que você possa apresentar no seu relatório final. Um exemplo prático, para que faça mais sentido para você. Digamos que você é do curso de... Eu sempre uso esse exemplo porque é minha zona de conforto, né?
Você, digamos que é aluno de pedagogia e você tem um projeto de extensão para realizar com o tema, né? O programa de extensão, o tema é inovação e empreendedorismo. Então, você vai ter que produzir algo no seu projeto de extensão que relacione pedagogia e os conteúdos que ele está solicitando com o tema inovação e empreendedorismo. Uma ideia, você vai fazer um projeto de incentivo à leitura em zonas comerciais ou em locais que vendem, locais que tem coisa infantil. Então, eu vou fazer um projeto de leitura em parceria com o Bambinos. Então, é inovação e empreendedorismo dentro da área de pedagogia. E aí você vai preencher a sua lista com essas indicações do que você vai fazer, né? Qual foi a ideia que você teve. Então, basicamente, o projeto de extensão é isso. É algo que você vai criar, colocar em prática ou não, vai depender do que é que vai estar pedindo no seu documento, para que você produza um conhecimento. É algo que você vai ter que criar, alguma ideia que você vai ter que ter com base nas orientações que vai estar lá no sistema. Deu para entender? Deu. Muito bacana. O portfólio, ele entrega assim ou não? O portfólio entrega lá dentro do portal mesmo. Esse portfólio é a mesma coisa do relatório final. É o que você vai produzir para enviar no final. Aí a questão do trilha de carreira, você pode fazer só relacionado, um exemplo, gestão comercial, é o que eu faço. Eu só devo fazer cursos relacionados com a área, eu posso fazer qualquer um, sem problema nenhum. Para enviar para as atividades complementares, é interessante que você faça da sua área ou de alguma área geral que tenha relação, certo? Por exemplo, você faz RH, mas você fez um curso de inglês. Você pode enviar porque inglês é algo que faz parte também do profissional de RH, né? Hoje a gente vive um mundo quase bilíngue, né? O inglês, ele nem é a segunda língua oficial do Brasil, mas ela é mais utilizada do que a segunda língua, que é a Libras. Então, se tiver relação, você pode enviar para atividades complementares. Se não for para atividades complementares, você pode fazer todos. Todos que você quiser, todos aqueles cursos que estão lá, independente da área, você tem direito a realizar e vai gerar o certificado do mesmo jeito, tá? Mas quando for enviar para atividade complementar, aí tem que ser relacionado ou dentro de uma área de conhecimento geral que englobe também o seu curso, para que tenha o aproveitamento das horas. Em casa eu fiz gestão comercial e fiz espanhol, será que dá problema lá? Não, porque os cursos de espanhol e o curso de inglês são cursos de línguas. E são cursos que a gente utiliza mesmo que não seja direcionado ao curso da gente, né? Mesmo que você não faça licenciatura, mas é um curso de línguas e hoje em dia a forma de você ser poliglota, né, é muito mais global. Então, vai ser aceito. Se for interpretação de texto, vai ser aceito. Cursos da área da língua portuguesa, vai ser aceito, né? Então, cursos gerais, esses cursos assim, eles são cursos mais gerais. Semântica, análise de discurso. Qualquer aluno pode fazer e enviar esse tipo de curso, porque ele é de um conhecimento geral. Agora, por exemplo, atenção primária à saúde. Não tem nada a ver com o seu curso. Você não vai conseguir aproveitamento. Análise e desenvolvimento de Python, que é um curso da área de engenharia de software, da área do pessoal de TI, né, de tecnologia da informação e tudo mais. Aí não vai ser um curso aceito porque não vai ter como relacionar com a sua graduação. No caso, eu já posso fazer um assim de complementar de espanhol, um avançado que tem lá que não vai ter problema, né? Não, vai ter não, pode fazer. Pronto. Por só isso mesmo, Matheus. Muito obrigado. Viu? Por nada. Vamos continuar aqui. A Josivânia Fernandes de Lima levantou a mão. Boa noite, Josivânia. Pode falar. Eita, acho que foi por engano. O próximo na fila é o Flaviano Medeiros. Boa noite, Flaviano. Pode falar. Boa noite, Matheus. Uma dúvidazinha aqui na carta de apresentação. Dá para ver aí direitinho? Dá, eu consigo ver. É do projeto de extensão, né? Isso. Pronto, essa carta de apresentação. Aí aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Eu vou preencher o que aqui?
Aqui no caso eu boto a data 2024, né? É o que está aparecendo? Eu não estou conseguindo ver. Tá pequenininho? Há um espaço aqui para Ah, é preencher. a data. É a data. Certo. Aí você vai preencher dia tal, do mês tal de 2024. Certo. No caso aqui eu coloco a data e aqui depois do dia aqui eu coloco o mês, né? Não, você vai colocar o dia, o mês e o ano já tá, né? É. Pronto, você vai colocar o dia na primeira lista e na segunda linha você coloca o mês. Certo. Aí é os cuidados da direção. No caso, essa direção é o diretor da escola? É o diretor da escola. Aí você assina o seu nome aí. Aonde? Aos cuidados da direção, aí você assina o seu nome. Nessa linhazinha que tem na frente. Sim, no caso eu assino meu nome aqui. Isso. É só Eu pensava uma identificação mesmo. certo. Eu pensava que eu assinava aqui, né? Do discente. Informamos que é o discente, número, tal, matrícula do curso, tal. Preenche também. Certo. Aos cuidados da direção, eu pensava que aqui, depois da direção nessa linha, era o nome do diretor, mas não é não, né? Não, não. Às vezes, tem aluno que bota a assinatura do polo aí nesse local. Pode ser também, tá? Mas não é obrigatório ter a assinatura do polo. Pode colocar o seu nome mesmo. Se não quiser botar nada, também não vai ter interferência, tá? Só preenche mesmo as informações, porque essa carta de apresentação do projeto de extensão, ela não vai gerar nenhum vínculo, nenhum cadastro do local com a gente, somente quando é estágio. Né? Quando é projeto de extensão, é somente mesmo para que a escola saiba que você é aluno. Então, não gera nenhum vínculo, não precisa de assinaturas a mais, porque não tem tanta formalidade. É somente um crachá. Certo. Aí, no caso, que eu vou preencher o principal aqui é o template PDCA, é? Isso, para a realização do projeto de extensão, no template PDCA, na verdade, você vai se orientar. E no final, você vai preencher o relatório final, que é outro Certo. documento. Aí, no caso, eu faço tudo pelo o template PDCA, né? E depois é que eu passo para o relatório? Isso, perfeito. Você Aí faz depois lá do no template PDCA, seguindo todas as orientações. Quando termina, aí você vai lá no documento do relatório e você vai ver que lá já vai estar dizendo assim: coloque aqui agora as ideias da Organização de Desenvolvimento Global Sustentável. Aí você vai colar lá. Então você vai fazer no template PDCA e depois você passa para o relatório final, que é o relatório certo. final que você envia. O template PDCA é somente um documento de orientação e condução. Ele está lá só orientando você como é que você tem que fazer. Mas o que você vai enviar é o relatório final. No caso, depois do relatório final, não tem mais nada, não. Eu envio ele mesmo, né? Isso. Preencher o relatório final, envia ele no sistema. Eu preciso imprimir esse template PDCA para levar para a escola? Não, não precisa não. Aí, como é que eu faço alguma anotação? Para não esquecer, eu faço lá mesmo na escola, depois trago para cá. Pode ser, aí fica ao encargo do aluno. Você pode levar um caderno, pode fazer anotação no celular, levar o computador, da forma que você achar melhor, você faz. E no caso, eu posso ir bem tranquilo, não precisa levar material, não, só na lembrança mesmo, depois coloca aqui, né? Isso, porque a ida para a escola, nesse caso, vai ser somente para viabilizar o seu projeto, para ter ideias, para, enfim, trazer material. Então, eu quero fazer na prática o meu projeto. Então, é para isso que vai servir ir para a escola, mas não vai ter que fazer nenhuma comprovação que você fez na prática esse projeto, entende? Por isso que não tem tanta, como é que eu posso dizer? Tanta burocracia no projeto de extensão. É porque não tem mais tempo, só resta 2 minutos, senão eu ia lhe mostrar aqui uma pergunta que eu fiz e a resposta que eu recebi, no caso. Porque aquela ideia que eu falei sobre a questão de mudas, de planta, que entrava na questão Sim, de eu me saúde, lembro. né? Só que aí a resposta que eu recebi é que eu tenho que trabalhar de acordo com as disciplinas do meu curso, entendeu? Aí Isso. colocar como No se fosse template PDCA tem assim conteúdos. Aí lá nos conteúdos vai ser basicamente as disciplinas
que você tem que trabalhar, os conteúdos que você tem que trabalhar. E aí você tem que relacionar com essas disciplinas, senão você não consegue vincular o projeto. No caso, é mais relacionado ao curso mesmo, que o aluno está cursando, né? Isso, exatamente. Tá bom. Aí, no caso, eu tenho que escolher um dos temas que está lá para, no caso, eu trabalhar, né? Na verdade, o tema já diz lá no programa de extensão. Então, eu acho que a segunda opção no template PDCA já é programa de extensão. E no programa de extensão vai ter o nome do tema. Por exemplo, vai estar empreendedorismo e inovação, ou projeto de mercadológico. Vai estar dizendo o tema central. Depois ele vai trazer competências e vai trazer objetivos de aprendizagem, que é um reforço do que você pode relacionar, que é onde No você caso, pode tirar ideias, certo? no Mas caso, é o tema geral é em programa de extensão. no segundo Inter, O segundo é o terceiro, o nome é programa de extensão. certo? No caso, cada aluno aí, dependente do seu curso, cada um vai ter o seu, né? Cada um tem o seu, exatamente. Tá bom, eu tô tentando abrir agora aqui para ver. Tá bom, obrigado, Matheus. Por nada. Ó, a Oi, Josivânia levantou de Matheus. novo a mãozinha. Boa noite, Josivânia. Pode falar. Agora eu vou deixar a sua vez. Fica à vontade. Matheus, já que ela não falou, eu vou falar um pouco. Só um minuto. Josivânia, você tá aí? Se você tiver, pode ligar o microfone. Ela tá levantando a mãozinha, mas eu não consigo ouvi-la. Ela não está conseguindo ouvir. Josivânia, coloca a sua dúvida no chat. Pode digitar, já que você não está conseguindo falar, que aí assim que o colega Vanderlei concluir a dúvida dele, a gente fica aqui tirando as dúvidas do chat, tá? Eu vou ficar com vocês até a gente encerrar as dúvidas do chat. Vou só deixar agora o colega que está com a mão levantada finalizar. Pode falar, Vanderlei. Matheus, eu estou com o meu computador aqui aberto. Aí eu estou procurando aqui o agendamento de prova, eu não estou conseguindo ver, não, onde é aqui para mim dar início à minha prova. Eu não estou achando de jeito nenhum o agendamento de prova aqui. O Como é que eu agendamento faço aqui de, para. o agendamento de prova fica em serviços online. Alguns computadores ou telefones fica com a imagem reduzida. Aí é só você colocar o mouse em cima e aí fazer com a rodinha do mouse para baixo ou para cima que ele vai mostrar o agendamento, mas fica em serviços online. Serviços online. Poxa, bom, obrigado. Era só isso aí, a minha dúvida, viu? Pode Show de bola. atender a Josivânia aí. Obrigado. Pronto, Josivânia, pode colocar sua dúvida no chat, tá? Eu vou ler agora do chat, que tem muitas pessoas ainda aguardando resposta. Matheus, bem ligeirinho, é rápido. No caso aqui, é incompetências, né? Que vai ter o tema. Não, em programa de extensão. Oxi. Programa de extensão. Programa de sustentabilidade no meu tem aqui. Programa de extensão. Dá para ver aí? Não consigo ver porque fica a imagem borrada. Mas. Não consigo ver, não. Tá bom, então. É inovação e sustentabilidade, né? Cadê? Não, tá aqui, ó. Tá aluno, aí no caso tem que colocar meu nome, aí curso, licenciatura em Educação Física, componente curricular, projeto de extensão, Educação Física, segunda licenciatura. Aí programa de extensão, aí tem aqui, programa de sustentabilidade. Aí finalidade, competência. Pronto. Aí você já sabe que seu tema geral é sustentabilidade. Em competências e objetivo de aprendizagem e também em conteúdos, você vai ter uma noção de quais são os temas que você pode abordar ou quais são os temas que você tem que relacionar à sua ideia. Ah, tá. Agora eu estou entendendo melhor. Ok? Porque ele tem um tema geral e aí vai ter as indicações de ramificação que você pode ter de ideia. Então, você pode ter uma ideia na área de sustentabilidade de acordo com esses conteúdos. Aí você tem que atingir essas competências e alcançar esses objetivos. Tá bom, obrigado. Hein? Por nada. Ó, a Raíssa Souza falou aqui no chat, né?
que ela também queria saber sobre estágio remunerado, se precisa pegar alguma documentação no polo. Não. A única coisa que você precisa para estágio remunerado do polo, que na verdade nem é do polo, né? Você pode tirar no seu portal mesmo, é o atestado de matrícula para vincular que você é aluno da instituição. Mas, tirando isso, toda a parte de estágio remunerado é entre a empresa contratante e o agente integrador. Cada município vai ter o seu agente integrador, tá? Aqui em Mossoró eu sei que é o CIEE. Eu acho que Pau dos Ferros e a sua é o IEL. Aí você segue as orientações que o agente integrador pede. Aí a Marisa falou se não vai ter a cerimônia simples da colação de grau, né? Eu acho. Tem nessa situação, né? Acho que foi já antes de eu ter respondido. Tem a colação presencial, porque a gestão faz questão, né? Mas eu sempre gosto de reforçar que não é obrigação do polo fazer colação de grau para os alunos do EAD, tá? Mas o polo sempre se organiza para conseguir fazer todo semestre a colação em parceria com empresas de formatura, e aí é feito reunião com os alunos, apresentado pacote para festa, enfim. Toda essa parte burocrática, a gestão do polo também ajuda o aluno a concluir. O Lucas falou que estava fazendo a prova, muito bem. A Jéssica falou sobre formatura e recebimento de diploma, né? Eu expliquei para vocês anteriormente. Colou grau, né? Ficou como concluído, vai colar grau dentro do portal. Depois que colar grau, dentro desses 30 dias que vai estar liberado, aí o diploma entra em expedição no prazo de até 120 dias para que vocês possam receber. E enquanto não sai o diploma, pode usar o atestado de conclusão de curso, que tem o mesmo peso enquanto o documento oficial não sai. A Clarice Braga falou: oi, boa noite. Quero saber se posso fazer mais de 6 horas de estágio? Não, Clarice, não pode. De acordo com a nossa lei de estágios a nível nacional, né, vinculada à legislação educacional, produzida pelo Ministério da Educação, né, e toda a ala jurídica educacional brasileira, diz que o aluno não pode fazer mais de 6 horas de estágio ou acumular mais de 6 horas de estágio por dia, tá? O exemplo que eu dou é, se o aluno tiver estágio remunerado e estágio obrigatório, ele sabe que ele vai ter que conciliar aí, e algum desses estágios, ou ele vai ter que abrir mão do estágio remunerado para fazer obrigatório, ou ele vai ter que solicitar dispensa, tá? Mas não pode fazer mais de 6 horas de estágio por dia. Não pode acumular também mais de 6 horas. Mesmo que sejam em estágios diferentes. Ao total, só 6 horas. A Marisa Luiza falou, por que a gente tem que pagar o diploma? Era para ser gratuito, não? O diploma, ele é gratuito, tá? Primeira via, pelo menos, sempre é gratuito, é um direito do aluno. A única diferença é que, né, desde o prazo final que o Ministério da Educação deu, já está com 2 anos, que os diplomas são digitais. Aí só é pago se o aluno quiser solicitar o diploma físico. Como não é mais obrigatório ser emitido o físico, agora o obrigatório é o digital. Se o aluno quiser o físico, aí sim ele paga o valor do físico e o diploma vai direto para sua casa, nem vai para o polo, porque é uma solicitação sua. Você coloca seu endereço, é como se você estivesse contratando um serviço à instituição por fora, tá? Mas o diploma oficial é digital e gratuito. Ele fica disponível lá no portal assim que é emitido. A Vilma Nobre falou: cada semestre tem que fazer o trilha de carreira ou não? Não necessariamente, Vilma. Você só precisa fazer o trilha de carreira, só precisa ter os cursos todos validados até você terminar a sua graduação. Então, o trilha de carreira, ele não é um acesso obrigatório. Ele está lá como uma oportunidade para que vocês consigam ter conhecimentos extras, né? E também produzir as horas complementares obrigatórias que vocês têm que enviar. Então, se você tem que enviar a carga de hora complementar obrigatória, aí você vai finalizar o curso e enviar o certificado. Mas pode ser no último semestre, você pode fazer tudo no primeiro semestre, tudo no quarto semestre, enfim. Só é importante que até o final do seu curso você tenha integrado todas as horas complementares, que são obrigatórias. A Vilma também perguntou: são quantos dias para observação e regência?
Depende também. Depende de qual estágio e qual material de orientação. Então, cada estágio e cada semestre vai ser um material diferente, vai ser atividades diferentes, certo? Então, estágio 1 são tantas horas, estágio 2 são tantas horas. Como é que eu sei? Plano de trabalho. Dentro da disciplina de estágio, você tem um documento chamado plano de trabalho. No plano de trabalho, você vai ver qual é o estágio que você está fazendo e aí você vai olhar lá o plano de atividades. E lá vai ter, lá no finalzinho, quantas horas são para observação e quantas horas são para regência, tá? Então, plano de trabalho é onde vai estar descrito para o seu estágio vigente quantas horas de observação e de regência você vai ter para fazer. A Marisa agradecendo, né, a explicação sobre o formatura, né? Aí a Marisa teve outra dúvida também. Uma dúvida, eu fiz o trilha de carreira no primeiro semestre do curso, mas não mandei o certificado para o polo, não sabia. Perdi. No seu portal, você perdeu porque você não consegue mais acessar, tá? Mas você consegue, com o seu polo, pedir ao polo para abrir um chamado, certo? Para o setor acadêmico, solicitando os certificados que você já concluiu na sua graduação até agora. E aí o polo, eu já fiz essa abertura antes, quando eu era coordenador para um aluno, ele já tinha terminado o curso e ele queria os certificados porque ele ia participar de um concurso público e aceitava esse tipo de certificado como pontuação. E aí a gente abriu um chamado para o setor acadêmico e o setor acadêmico mandou todos os PDFs dos cursos que ele já tinha realizado até o dia que ele concluiu a graduação, tá? Então, Marisa, se você não vai conseguir mais acesso, isso é um fato, mas você pode pedir ao seu polo para abrir esse chamado e solicitar os certificados, tá? Eu não sei lhe dizer se ainda é possível fazer isso, tá? Eu sei que já foi possível, que já aconteceu de conseguir. Eu mesmo abri o chamado para o aluno quando eu era coordenador e a gente conseguiu todos os certificados, tá? Pode ser que tenha tido alguma mudança, mas a prerrogativa até o momento não soube também nenhuma alteração em relação a isso. Então, abre o chamado e consegue os certificados via chamado, caso você não tenha salvado, tá? A Josivana disse que ia sair e voltar rápido para ver se o microfone funcionava. Já tô de volta. Pode, certo. Boa noite, Josivana, tudo bem? Que bom que deu certo. Boa Pode noite. falar a sua dúvida agora. Que bom. Obrigada, viu? Eu tinha tido um probleminha aqui, mas já foi resolvido. Matheus, me ajuda a organizar minha vida acadêmica. Está uma bagunça, viu? Me diga aí como eu posso te ajudar. Olhe, é uma guerra de mim comigo mesma, viu? Eu somente hoje que eu consegui enviar para o polo os dados da instituição da qual eu vou fazer o meu estágio. Diga aí. Hoje. Misericórdia. Vocês são 2 estágios, que você tem para fazer? Olha, eu perdi o estágio 1, que foi no quarto semestre, ou foi ano passado. Quando foi agora que abriu esse semestre, aí abriu o estágio 2. Aí você, na sua primeira aula que você passou, aí você tinha me orientado a tentar incluir. Só que não aparece essa opção. Por exemplo, eu já fui naquela opção de fazer, só para fazer o teste, excluir disciplina, né? Lá aparece a opção se eu quisesse excluir alguma, só que eu não quero. Aí eu voltei e tentei lá incluir. Não abre opção para me incluir nenhuma. Até hoje eu não consegui esse espaço. Esse estágio seu, ele foi do semestre passado? Esse estágio, ele diz que é estágio 2, estágio curricular obrigatório 2. Entendi. Agora ele é do seu semestre passado? Ou já faz tempo? Ou foi em outro semestre que você tinha ele? Não, pronto, o único semestre que me apareceu para me ter estágio foi no quarto. Aí no quarto, lá pedia o estágio 1. Aí agora, nesse quinto, é que veio o estágio 2, só que eu não estou conseguindo incluir, na verdade, o estágio 1, entendeu?
Entendi. E já vou te explicar o porquê que está acontecendo, tá? O estágio 1, ele teve prorrogação de prazo. Então, como ele teve prorrogação, você foi beneficiado. Mesmo que você não tenha realizado o estágio no semestre que deveria, você tem a oportunidade, seguindo o calendário de prorrogação, de enviar, fazer o estágio, enviar tudo que tem que enviar, sem que esse estágio fique para você como dependência, certo? Isso foi um bônus, né? Um abraço que a faculdade deu para todos os alunos que não conseguiram fazer estágio nos últimos 3 semestres. Então, nos últimos 3 semestres, a gente teve prorrogação de prazo do estágio. Então, você não está conseguindo incluir porque ela ainda está cursando. É como se você não tivesse finalizado ela até agora, porque como o prazo foi prorrogado, ela não teve nota, ela não teve finalização. Então, você ainda tem a oportunidade de fazer, mesmo que o prazo regular tenha sido encerrado, porque ele foi prorrogado. Aí, por exemplo, eu sou da zona rural, certo? E na minha comunidade tem uma escola, só que é a escola que ensina multisseriado. A professora da qual eu vou estagiar na sala dela é do primeiro ano. Porque é horário pela manhã, mas tu tem que dar certo para mim poder conciliar com outras atividades, entende? Aí ela trabalha com maternal, que é educação infantil, e o primeiro ano, que já entra nas séries iniciais, né, do ensino fundamental. Aí eu queria aproveitar tudo de uma vez. Entendi. Você só tem que ter cuidado com a grade do estágio. Por exemplo, seu estágio 1 é educação infantil? É educação infantil. Entendi. E o estágio 2? Séries iniciais do ensino fundamental. Entendi. Do Menor. primeiro ao quinto. Ao quinto, isso. Perfeito. Então, você pode fazer junto. Já aproveita o local que você já conseguiu, vincula o local nos 2 estágios, certo? E aí, a dica que eu dou para você, se você conseguir, né, claro, você tenta combinar com a professora para você fazer eles simultaneamente. E aí você faz as atividades separadas. Aí vai ter que ser 2 entrevistas, vai ter que ser os planos de aula separados, de acordo com cada um dos estágios. Mas você consegue fazer eles ao mesmo tempo para que você consiga ainda esse semestre finalizar esses 2 e no próximo semestre você não tem mais nenhuma pendência para realizar. Aproveitando que você não foi reprovado no estágio 1, ele foi prorrogado. Então, você está com uma oportunidade de conseguir concluir o seu estágio agora. Matheus, aí nesse caso, os dados que eu enviei para a faculdade, eu tenho que reenviar novamente? Ou tudo que eu fizer no 2 inclui o 1? Eu não estou entendendo. Não, você vai ter que pedir ao polo para te associar também no estágio 1. Entende? Para fazer a associação nos 2 estágios. E aí você só vai poder cadastrar 3 horas em cada um, para não ultrapassar as 6 horas. Ah, entendi. Entendeu? Deixa eu dar uma recapitulada. Como é que vai funcionar? Minha indicação para você é, já que você vai fazer no mesmo local, aproveitando que a professora é multisseriada, minha dica para você é, pede ao polo, já que já fez o cadastro do 2, pede ao polo agora para te associar ao estágio 1 também, que foi do semestre passado. Você diz, ó, o meu estágio 1 do semestre passado ainda está pendente de eu fazer, me associa a essa mesma escola? Aí o polo vai associar na mesma escola e vai liberar lá no seu no terceiro semestre, no quarto, não foi? Isso. Aí você vai voltar lá no quarto semestre e a disciplina vai estar lá associada para você preencher as horas, liberar a documentação, tudo normal. Aí quando você for preencher as horas, você vai botar só 3 horas por dia, de segunda a sexta, tanto no estágio 2 como no estágio 1, para você conseguir fazer os 2 simultaneamente e não ultrapassar as 6 horas. Senão o próprio sistema não vai deixar. Sim, Matheus, nesse caso, por exemplo, tudo do estágio 1, eu volto lá para o quarto semestre e adiciono lá. Insiro lá, tudo lá, né? Isso mesmo. Entendi. Tudo que for do estágio 1, você sempre vai ter que voltar, né? Seleciona, eu acho que você sabe lá onde é, né? Seleciona o semestre, volta para o quarto e acessa a disciplina lá no quarto. Quando você acessar, veja o painel de pontos que você vai ver que ela vai estar lá assim, ó, cursando. Ela não vai estar reprovada, ela vai estar cursando porque o prazo foi prorrogado.
Aí tudo que for do Tá, estágio 1, você volta lá no quarto semestre para enviar, e o que for do estágio 2, você envia no semestre atual, que é onde a disciplina certo. vai estar. Tá bom. Outra dúvida. Pode Aí falar? eu fiquei também reprovada no. É uma péssima aluna, né? Mas vamos lá, tô correndo atrás dos meus erros. Eu fiquei também reprovada em projeto de extensão 1, porque eu não fiz nenhuma atividade. E aí, nesse semestre agora, ele veio, o estágio 1, perdão, Projeto. projeto de extensão 1, isso, projeto. Tem problema, né? Normal. Normal, ele vai funcionar como uma disciplina normal para você, com as Sim, datas sim. normais, já vai estar lá atualizada as datas que você tem que enviar, e aí você vai ter 2 datas de envio, a regular e a de recuperação, que já está lá, tudo normal. A única diferença é o quê? Que você vai pagar financeiramente por essa disciplina de novo, porque a sua Tá. mensalidade de cada semestre, ela é composta pelas disciplinas regulares. Então, se eu tenho 4 disciplinas regulares no meu quinto semestre e eu reprovei uma no semestre passado, então eu vou ficar com 4 disciplinas regulares mais uma que é dependência. Então, essa dependência eu vou ter que pagar por ela novamente, porque ela não estava prevista no meu quinto semestre, ela estava prevista no quarto. Profissionais foram pagos no quarto para poder preparar minhas atividades. Se eu reprovo, aí a faculdade tem que pagar os professores de novo, enfim. Por isso que ela é cobrada novamente, certo? A única Entendo. diferença é essa. Em todo o resto, você vai seguir a mesma coisa. Vai ver no Certo. PDCA, o programa, igual estava explicando para o colega Pronto. Fabiano, né? Segue aquele Matheus, mesmo passo a passo para poder realizar o projeto. certo. Bem rápido aqui, que eu vou dar oportunidade para os seus colegas. Diz assim, na proposta aqui, comando curricular, aí projeto de extensão, pedagogia, aí programa de extensão, aí programa de inovação e empreendedorismo. É o tema que eu vou trabalhar, que eu vou Isso. desenvolver. Isso, esse é o seu tema central. Foi até o exemplo, né, que eu trouxe agora. Nem sei se você Isso, estava na foi sala. isso. Pronto, é isso mesmo. Esse é o tema geral, é o tema central. Então, o programa de Sim. extensão é sobre inovação e empreendedorismo. Aí vai ter outros Uhum. 3 cantos, que é Finalizou. competências, objetivos de aprendizagem e conteúdo. Nesses 3 locais, você vai conseguir ter uma noção maior de quais os tipos de conteúdos da pedagogia que você vai poder relacionar com o programa de extensão, inovação e empreendedorismo. Né? O exemplo que eu dei foi até a questão de um projeto voltado para locais onde tem parquinho de crianças, onde tem lanchonetes de criança com parquinho. Eu acho, se eu não me engano, aqui em Mossoró tem um Bambinos, que tanto tem um parquinho como tem também a parte de comida. E aí já entra no empreendedorismo, né? E a inovação seria você relacionar os seus conteúdos que estão lá da pedagogia com esse tipo de estabelecimento ou com esse tipo de empreendedorismo mesmo, né? Desenvolver algo criativo que relacione os conteúdos que está mostrando com esse programa que é inovação e empreendedorismo. Pronto, tá ótimo. Muito obrigada. Por nada. Vamos ver Tenha quem boa ainda Matheus, noite. tem. Ainda tem uma sou pessoa com eu. a mão levantada. Tem 2 Matheus, pessoas com a mão levantada. A Vanderlei levantou primeiro. Pode falar, Vanderlei, fica à vontade. veja aí, ó, que eu tô com a câmera ligada aqui, ó. Eu tô com a setazinha aqui, ó, em cima de acervo online. Quando eu Dá para clico ver não, aqui, meu querido? não dá não? Não tá conseguindo ver, não? Não. Nem minha mão? Sua mão eu tô vendo assim, bem ligeira assim. E agora? É o que você quer ver? Me diga aí que eu lhe ajudo. Porque eu estou aqui nesse Save Online, para abrir aqui o agendamento de prova. Quando eu clico, só aparece assim, ó, página não encontrada. Está dizendo desse jeito. Aquele tema que você deu no início da aula aí, sobre negócio não encontrado. Eu Entendi. estou Afasta mais seu celular da tela do computador. afastado. Isso. Volte lá para outra página, para a tela inicial. Vou voltar agora. Espera aí, só um instante. Ó, eu vou aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui eu mexendo aqui? Tá só do outro lado, eu não estou conseguindo ver, não. Deixa E eu parar a agora? apresentação para ver se aumenta.
Você aumenta a tela para mim. Certo. Vou ver se eu consigo ver melhor. Ok, Matheus. Só para você ver como é que está acontecendo. Eu estou assistindo sua aula, mas de qualquer forma eu estou tentando fazer a prova e está dando erro aqui. Eu já botei até no grupo para ver se se manifestava. Aí você clica em estudar. Eu quero fazer a prova, né? Aí eu estou estudando com você e Que tentando lugar aqui é esse que abrir. você está apertando? Você está no Colabora Ava ou você está no portal do aluno? Eu estou no portal do aluno, aí aqui tem Save Online. Aí, quando eu vou clicar no Save Online, na página não é encontrada, diz Não, você assim. está indo no local errado para acessar a prova. Tem que ser lá no É? Colaborar Ava. Por isso que eu não tô Isso. tá Aí no certo. portal do aluno, você vai Hum, clicar em estudar. Aí você vai lá para o ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Clique aí que você já vai encontrar agora. pronto, já abriu aqui as páginas tudo aqui. Pronto. Aí, ó, do lado das disciplinas tem serviços online. Serviços online. Tem assim, solicitações de serviço, está só dizendo assim. Afasta um pouquinho para a esquerda sua tela. Pronto. Aí do lado, ó, solicitações, serviços De online. serviço. Do lado de oportunidades. Aí tem a. Não, solicitação de serviço não. Você vai só ver serviços online e a última opção de serviços online é o agendamento de prova. Pronto, beleza. Deu certo aqui. Deu certo? Achou? Achei. Show de bola. Achei agora. Tem meus cursos, tem o nome Serviços Online e tem apoio de estudo ao lado. Agora que eu vi Aí em aqui. serviços online, a última opção de serviços online vai ser agendamento de prova presencial. Achei, ó. Meu dedinho aqui em cima, aqui, ó. Show de bola, é isso mesmo. Valeu, eu vou dar início aqui. Obrigado mais uma Rocha, boa vez. prova. Flaviano, pode Obrigado. falar. Matheus, tá me ouvindo? Tô ouvindo. É porque surgiu outra dúvida aqui, que eu já falei até com a professora, aí ela ensina de criança até o EJA, adolescente, criança e adulto. Aí eu já combinei com ela para começar a próxima semana com o programa de extensão. Aí eu queria saber se tem alguma data específica, ou se pode misturar a criança com adulto, ou se eu posso fazer no horário da criança, no horário do adulto com EJA, Não ou se tem, não tem. não tem nenhum impedimento nesse caso, não. O senhor pode fazer da forma que você achar que vai ser melhor para o seu projeto. No caso, não tem uma data, não tem uma idade específica, né? Não, não. A não ser que tenha lá no template PDCA dizendo assim, tem que ser feito com alunos na faixa etária de tal a tal idade. Se não tiver nada disso, aí fica a seu encargo fazer a escolha que você achar melhor. Tá bom, então. Então, no caso, eu posso fazer só com criança, só com adulto, ou se eu quiser fazer com, com as duas disciplinas, com as duas turmas, não tem problema também não, né? Não, não tem problema. Tanto separado como junto, fica o encargo do aluno escolher. Que aí já é algo que vai ser o conteúdo do seu projeto. Já é você que decide. Certo, aí de acordo aqui com essas competências e esses conteúdos, eu tenho que fazer em cima de todos ou eu escolho um? Você tenta relacionar todos, mas tem que escolher pelo menos um para que tenha relação, para que você não fique com nota baixa. Certo, tá bom, então. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Todo mundo entendeu. Deu nossa hora, né? A gente já tá aí 21 horas e 27 minutos de hoje. O pessoal já tá saindo da sala, né? Agradeço mais uma vez a todo mundo que ficou. Eu vou encerrar o encontro de hoje. Vou encerrar a gravação, vou estar colocando amanhã, tá? Eu não tô colocando mais no mesmo dia, porque os nossos encontros estão ficando com mais de 2 horas. E aí o YouTube, minha internet também não ajuda muito, mas o YouTube demora muito para carregar, porque quando eu gravo, o arquivo fica em outro nome, né? Em outro domínio. Não é em MP4. Aí demora um pouquinho para subir, tá? Mas assim que eu conseguir,
finalizar o vídeo, eu coloco lá no grupo junto com o material que eu apresentei hoje sobre erros de prova, né? Sobre esse tipo de situação. Então, desejo para vocês uma ótima semana de prova. Quem não fez ainda, já corre atrás, faz logo. Amanhã, reforço, é o último dia para pagamento do boleto com desconto pontualidade, tá? Então, quem gosta de pagar, quem pode pagar com desconto de 9% a mais, até amanhã, dia 7, quinto dia útil do mês, vai estar disponível o boleto com desconto pontualidade no portal de vocês, certo? Lembrando que após o desconto pontualidade encerrar, aí a mensalidade fica 9% a mais do que o ofertado, certo? Então, boa sorte para todo mundo nas provas e desejo para vocês uma ótima semana. Até a próxima quarta. Obrigado, pessoal, que tá elogiando aí no chat, viu? Um abraço para vocês. Tchau.